Oi, meninas, tudo bom? Bom, vou gravar aqui a nossa aula, tá? Para que vocês possam assistir depois, com calma, com paciência, né? Porque faz parte. E a gente vai dar seguimento aqui nessa parte de estratégia e posicionamento. Só que hoje eu vou falar de campanhas, tá? Eu vou focar aqui bastante em campanhas de vendas, por quê? É o que a gente vai precisar desenvolver, o que vocês vão precisar desenvolver daqui para frente. Algumas coisas que eu quero ressaltar aqui vocês, né, durante essa trajetória nossa. Tem lá a nossa aula ao vivo, que eu quero que vocês participem para poder levar as dúvidas, para poder ter esse acompanhamento, esse meu olhar de perto, tá? Isso é muito importante, muito mesmo. Então, vamos dar aí uma revisada do que a gente passou até aqui, brevemente, tá, gente? Vai ser coisa bem, bem breve, para a gente poder entender para onde a gente está indo, ok? Então, vamos lá. Por que eu quero focar aqui para campanhas? Esses últimos dias, eu fechei alguns contratos com empresa, né? Uma empresa maior, digamos assim, até uma empresa grande, né? Eu não gosto muito de falar empresa grande, porque quando é grande, quando a gente tem um conceito de grande, são aquelas empresas, né, que já estão mais consolidadas, aquela coisa toda. Mas é uma empresa que tem é uma indústria, né? Foi uma indústria, e uma outra que é da parte aí da estética, né? Então, isso é muito importante. Eu queria comentar com vocês o que isso tem a ver com posicionamento e vendas, ok? Porque eu sei que hoje a gente quer criar o conteúdo, né? Que o conteúdo seja bacana, tal. Isso é importante. Mas sabe o que tem acontecido? Que a entrega do Instagram está muito ruim mesmo. E eu vejo, por parte aí das empreendedoras, uma necessidade exagerada do conteúdo. Não que ele não seja importante, tá? É muito importante frisar. Só que a gente, enquanto empreendedoras, empresárias, a gente precisa ter ROI. O que é o ROI? Aí nós vamos entrar aqui um pouco hoje. ROI, retorno sobre investimento, tá? E quero trazer também, dentro de tudo aqui que a gente tem visto, que é o seguinte: como que a gente está trabalhando o nosso retorno sobre investimento? Um dia desse eu estava avaliando aqui o meu celular e eu vi o tempo que eu estava gastando com a rede social, né? Fui avaliar quanto tempo eu estava investindo lá para poder criar esses conteúdos. E aí eu fiz uma balança. Quanto tempo eu gasto para poder criar o conteúdo, o investimento que eu estou tendo e quanto que eu estou tendo de retorno, e quanto que eu tenho de retorno com base nos clientes que eu já tenho. Então, gente, é importante a gente só lembrar o seguinte: eu vou trazer aqui alguns pontos muito importantes, que eu tenho muito importante mesmo, porque eu quero, porque são várias coisas que eu quero falar e fico mensurando assim por onde eu vou primeiro, mas eu já tenho que tudo mapeadinho. O que acontece? É muito mais fácil a gente vender para um cliente que a gente já tem, que conhece a gente, do que a gente conquistar novos clientes. É mais caro e é mais difícil. Primeiro ponto. Então, hoje, as empreendedoras, vocês empreendedoras, empresários, vocês precisam lembrar do seguinte: qual que está sendo o meu ROI? O retorno sobre investimento. Quanto tempo você está passando aqui criando o seu conteúdo que está voltando para você? Primeiro ponto. O segundo ponto é, para poder ter investimento, para poder ter retorno, tem que ter investimento. Vocês vão parar, vão investir o tempo de vocês para poder assistir essa aula, né? Vocês vão parar, vão investir o tempo de vocês para poder pensar nas estratégias. Vocês vão parar, investir o tempo de vocês para poder criar o conteúdo. É melhor criar um conteúdo que seja bom, mas você criar ele com menos frequência, do que criar todos os dias desesperadamente, ok? É o primeiro ponto que eu quero falar. E agora vamos entrar aqui na parte da estratégia e no posicionamento para campanhas, para vocês usarem as campanhas a favor de vocês, ok? Bom, como eu estava falando, eu fechei o contrato aí com algumas empresas recentemente, e foram empresas que vão, né, usar essas estratégias de posicionamento e de vendas também para essas campanhas. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, vamos recapitular aqui tudo que nós falamos até então. Existe um PDF, né, como eu já trabalhei na aula anterior de vocês, com uma metodologia para vocês seguirem, para vocês entenderem do posicionamento de vocês, criar esse posicionamento. Tem essa aula também.
E dentro desse posicionamento, o que a gente faz? A gente vai justamente destrinchar todo ele. Vou dar aqui para vocês um exemplo de um posicionamento que nós desenvolvemos para uma empresa e que ela vai começar a pensar, a gente começou a pensar em toda essa estrutura justamente para campanhas de venda. Porque, gente, se vocês ainda não estão vendendo, não justifica ficar preocupada demais com o conteúdo. Não vamos fazer o inverso. Estamos falando de um negócio. Estamos falando da gestão desse negócio, da gestão do marketing desse negócio, da gestão das vendas desse negócio. Então, é muito importante vocês entenderem isso aqui. Então, vamos lá. Durante o meu processo de entrevista, né, com essas empresárias, nós descobrimos, é uma empresa de estética, né? Não vou abrir o nome, claro, porque tem coisas que eu vou falar só com ela, mas eu vou usar como exemplo e vou usar também a outra empresa, que é uma indústria que a gente fechou, que eu fechei. Que é o seguinte, elas falaram assim, olha, aqui a gente não trabalha com a beleza a qualquer custo. Custo, falei errado, a qualquer custo. Eu falei, nossa, que interessante, me explica mais um pouco sobre isso. Então, olha só. Não trabalhamos com a beleza a qualquer custo. Isso aqui, gente, é uma crença. Isso aqui é algo que a pessoa acredita, que está entranhada nela. Então, pensa assim comigo, uma coisa que eu venho falando que eu estava até numa reunião de desse, eu falei, gente, existe um grande poder em ser pequeno. Existe uma grande vantagem em ser pequeno. Qual que é essa grande vantagem? Justamente trabalhar perto desses clientes. Pensa assim comigo, olha lá para o número de seguidores que você tem hoje, independente se é pouco, se é muito, não interessa. Pensa assim, se eu fosse atender todas essas pessoas, você teria condição? Com certeza não teria. Então, a gente não. Por isso que seguidor não importa, gente. O número de seguidores não importa. Eu atendo empresas hoje, comecei a atender, porque eu também atendo uma agência de marketing, que precisou de um profissional que entendia do que eu estou falando para vocês, para desenvolver essas estratégias. E aí, eu atendendo essa empresa, eu entendo exatamente como que tem funcionado isso daqui. Então, a gente tem que começar a pensar, peraí, será que eu estou aqui só criando conteúdo? Eu quero aprender a criar conteúdo? Se você quer aprender a criar conteúdo, essa aula vai te ajudar, mas não é o foco dela, ok? Porque a gente vai trabalhar o posicionamento. Isso aqui é muito poderoso. Essa foi uma das estratégias que eu consegui desenvolver dentro de um ano para recuperar o meu próprio negócio. Como eu já falei com muitas de vocês aqui, né? Então, vamos lá. Não trabalhamos com a beleza a qualquer custo. O que é isso? Isso aqui é um posicionamento, gente. Isso aqui dá para criar uma baita diferenciação. Isso aqui dá para criar uma baita de campanha de vendas. Isso aqui dá para criar muita coisa. Mas aí eu vou trazer para vocês alguns aspectos que são importantes dentro disso aqui. Como eu falei, vai ser uma espécie de revisão, uma espécie de coisas novas, tá? Porque se vocês forem fazer uma campanha de tráfego pago, uma campanha que vocês vão investir dinheiro, não adianta ficar falando assim. Vou dar um exemplo aqui, né, do que nós temos aqui no nosso grupo. Oi, tudo bem? Eu sou gestora de tráfego, eu faço tal coisa. Oi, tudo bem? Eu vendo esses pães são naturais, esses pães. Isso não converte, gente. Para a gente poder ter esse posicionamento, independente do nicho que você tiver, nós vamos precisar, sim, desenvolver um conceito e ideia ao redor desse serviço, desse produto que vocês estão vendendo. Hoje em dia, não cabe mais falar, eu vendo seguros, eu vendo consultoria, meu caso, eu vendo isso, eu vendo aquilo, não. Eu estava numa reunião dessas com uma empresa, como eu falei para vocês, da área de indústria, e nós fizemos, a pessoa me abriu isso. Olha, das 5 empresas que estiveram aqui, a que melhor soube traduzir a minha ideia, aquilo que eu queria, foi você. O seu jeito, a sua postura, a sua forma de falar, você conseguiu trazer o que eu queria. E vocês acham, gente, que isso foi porque eu tenho a melhor consultoria, a melhor mentoria, o melhor curso? Não foi. Eu soube desenvolver um conceito e uma ideia
Eu escrevi ideia. Uma ideia ao redor do que eu vendia, para poder encantar, para poder trazer essa pessoa do meu lado, eu conseguir falar a mesma língua dela. Então, aqui a gente está entrando em posicionamento e vendas justamente para isso, para vocês entenderem como que a gente vai desenvolver esse conceito e essa ideia. Talvez esse conceito e essa ideia já estão com você, você que ainda não soube explorar. Para isso que serve essa mentoria, para isso que serve esse acompanhamento, para você desenvolver, ir a fundo e aprofundar nisso daqui. Então, vamos lá. Dessa empresa, qual que foi o conceito, a ideia que eu peguei? Não trabalhamos com a beleza a qualquer custo. E aí eu comecei a pensar, peraí, se elas sabem que isso aqui é o que elas acreditam, que vem das crenças, dos valores, da opinião, isso é posicionamento, gente, porque você vai gerar uma ideia dentro da cabeça da pessoa. Isso aqui tem muito a ver com o nosso cérebro, tem a ver com a nossa química cerebral. Muito além de mercado. Por quê? O nosso cérebro, ele se desenvolveu pouco, desde a era lá das cavernas, mas isso é cientificamente provado. Tanto que, por que eu estou trazendo esse assunto aqui para vocês, para a gente poder aprofundar um pouco mais, para eu poder trazer novas técnicas, até de argumentação para vocês, que vai muito além de mercado. Gente, pensa, uma venda é praticamente um processo seletivo. Eu vi o Flávio Augusto falando isso e é a mais pura verdade. É praticamente um processo seletivo. Por quê? Porque você está concorrendo ali com outras empresas. Só que você tem que arrumar um jeito de ser melhor do que eles. E não necessariamente vai ser batendo na tecla do seu conteúdo, do seu pão, que é o mais saudável, do seu vestido de noiva, porque eu estou pensando aqui nas clientes que eu tenho, do seu vestido de noiva, que é o melhor, não. Você vai pegar a pessoa, você vai... Claro que a qualidade tem que ter, tá, gente? Não estou falando que vocês têm que fazer uma coisa ruim, não. Tem que ter a qualidade, óbvio. Mas a gente precisa envolver essa pessoa. E isso só se dá por meio do posicionamento, desenvolvendo esse conceito, essa ideia. Então, vamos lá. Um exemplo aqui, tá? Não trabalhamos com a beleza a qualquer custo. Então, vamos pensar aqui. Aí eu vou trazer para vocês o que eu pensei, o que eu trouxe para elas. Não vou falar tudo, tá? É só uma parte. Mas pensa bem, já que é uma estética, imaginem aquelas mulheres que pagam fortunas, para no final das contas ficarem todas deformadas. E aí pensa comigo numa campanha assim. Vai aparecer uma mulher, aí aqui entra roteiro, tá, gente? É bem mais profundo, é story. Aqui eu tô trazendo todo o conceito que tá aqui na minha mente, que é storytelling, narrativas, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Mulheres, deixa eu colocar aqui tudo grande também para ficar mais fácil para vocês. Vamos pensar aqui. Mulheres, imagem de mulheres que gastaram fortunas para parecerem mais jovens, ok? Então tá, temos aqui imagem de mulheres que gastaram fortunas para parecerem mais jovens. Imagina uma campanha, olha só, como que geralmente toda estética, toda clínica de estética vai trabalhar essa questão. Venha fazer seu procedimento, fique mais bonita, reduza as gordurinhas. Tudo isso é a narrativa comum. A narrativa comum. E eu quero que você pegue os insights dessa aula, leve para o seu negócio. Ok? Leve isso para o seu negócio. Então, vamos lá. Começa a aparecer lá mulheres, toda assim, aí tem uma questão jurídica, tá, gente? Tem que ver se isso é possível fazer. Isso é importante saber. Ou então com uma tarja preta, mulheres com a boca assim, toda deformada, aquela coisa horrorosa, aquela cara toda puxada assim. Meu Deus, vai sair no vídeo, mas tá tudo certo. Então pensa comigo. Se aparece uma imagem assim, 3, essas são as mulheres que têm a beleza a qualquer custo. Pagam caro
para, no final das contas, perderem a sua essência, perderem a beleza, perderem o seu verdadeiro eu, tudo por conta da beleza. Mulheres que, na verdade, por dentro não estão sabendo mais se valorizar, já se desconectaram de si. Não é isso que nós acreditamos. Se você vier aqui, um exemplo, tá, gente? Se você vier na nossa clínica, primeira coisa, nós temos toda uma avaliação que a maioria das clínicas estéticas não fazem. Você precisa entender o seu momento, você precisa trabalhar, saber se é isso que você pode fazer, porque nós queremos que a beleza seja um potencializador. Nós queremos que a beleza seja algo, seja a sua ferramenta de vida. E não que você se mate por ela, mas que você tenha ela como um aliado. Isso que nós fazemos aqui na tal. Puf! Narrativa, storytelling, prontinho, tá feito. Esse é um tipo de campanha que, inclusive, nós vamos rodar algumas campanhas, né? Nós vamos começar com existe toda uma estratégia dentro da minha consultoria estratégica que a gente vai trabalhar isso. Então, vamos pensar aqui, qual que é o conceito e ideia do seu produto ou serviço que você pode levar para uma campanha? Isso é fundamental. Eu vou fazer uma viagem nos próximos dias, né? Eu sei que vai ficar gravado, mas eu vou fazer uma viagem nos próximos dias que justamente eu vou trabalhar esse storytelling e essa narrativa. Porque pensa comigo, eu estou te vendendo só um curso aqui? Não. Eu estou te vendendo toda uma estratégia de negócio e de comunicação para você aplicar aí no seu negócio. Só que você tem que entender desse conceito, dessa ideia. E dentro desse conceito, dessa ideia, olha o que nós temos aqui, uma outra etapa, né, de toda uma estrutura, inimigo comum. Pensa comigo. Todos os grandes players aí, os grandes nomes aí do digital, eles trabalham um inimigo comum. E você tem que trabalhar um inimigo comum. Mas vamos lá, olha só que interessante que dá para fazer. Vamos pegar aqui pães caseiros. Que, inclusive, gente, quem for. Tem uma aluna minha que vai assistir, que essa aula, né, é para vocês e tal, ela vai ver isso aqui, pães caseiros. Aí, beleza, talvez seja esse o seu segmento também, talvez não seja, enfim. Pães caseiros, o que dá para a gente pensar nisso? Aí vai para você, tá, Renata? Bom, vamos lá. A sua luta é saúde, você está vendendo mais saúde, não necessariamente o pão. Eu estava assistindo justamente hoje um vídeo de um cara muito... Ele é bem famoso, assim, sabe? Na parte de dieta, de alimentação e tal. E ele falando, olha, tá todo mundo... o consumo de açúcar no mundo tem descido, mas o aumento da obesidade tem subido drasticamente. Aí ele explica, ele fala, olha, a culpa são desses adoçantes artificiais, que você pode até não ingerir açúcar, mas você vai ter outros tipos de doenças que podem ser tão graves quanto a questão como é que fala? A questão da obesidade, sabe? Do diabetes e por aí vai. Câncer, todas essas coisas. Então, ele está trabalhando um inimigo comum dentro do processo de argumentação dele. Olha que fantástico isso. Então, qual que é o objetivo aqui? Vamos colocar aqui os pães caseiros. Qual que é o seu inimigo comum? Pessoas que estão com falta de saúde, que querem... Aí tem, né? Pessoas que precisam melhorar a alimentação. Então, seu inimigo comum vai ser justamente comunicar esses malefícios. Porque também você aumenta o valor agregado do seu produto através disso daqui. Entende? Então, isso aqui é muito poderoso, Só que para poder fazer isso, eu estou trazendo aqui para vocês, né, digamos assim, que um passo a passo, mas vocês precisam entender. A gente precisa sair um pouco do nosso produto e serviço e ir para a parte humana da coisa. Porque isso aqui, gente, tem muita estratégia tem toda a estratégia de narrativa, de storytelling, de copywriting e de visão de mundo também.
tá? Porque posicionamento é como as pessoas vão lembrar, como você vai ser lembrado na mente do seu cliente. Isso tem a ver com o quê? Tudo que você vai comunicar, desde a sua roupa, sua forma de falar, até o produto que você vende. Porque lembra quando eu falei lá no comecinho, no recente começo, né? Que é o seguinte, a sua, como que fala? Existe um grande poder em ser pequeno. No Brasil, o maior número de empresas que sustenta, né, praticamente o nosso país são os pequenos, são as empresárias, as pequenas empreendedoras, somos nós. Então, existe uma vantagem em ser pequeno, só que você tem que saber comunicar o seu produto e serviço, não somente da ótica do seu benefício. Um erro muito grande que nós estamos cometendo nesses novos tempos de comunicação é justamente querer falar só do nosso produto e serviço. 70%, gente, vai precisar entender disso aqui, ó, de comportamento do consumidor e de mente, ok? Então, vamos lá. Espero que vocês tenham pego aqui as ideias. Aí, o que acontece? Vamos falar agora de um composto. Vou falar composto químico, tá? Mas vou falar de dopamina. Não sei se todos vocês sabem o que é uma dopamina, mas a dopamina é aquilo que gera expectativa na gente. Então, como que você gera essa expectativa nas pessoas? Criando esse posicionamento, criando toda essa etapa aqui, o conceito, o inimigo comum. E aí você vai gerar toda essa estratégia de antecipação, que é a parte de vendas, tá? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, o que é a dopamina? A dopamina é justamente saber trabalhar, fazer com que a pessoa, quando entrar em contato com você, gerar nela uma expectativa de uma vida melhor, gerar nela uma expectativa de, nossa, esse produto aqui realmente vai me ajudar, de forma que ela fique, nossa, eu quero saber o que é, ela fique curiosa. Então, existem alguns aspectos que a gente vai trabalhar aqui que vão te ajudar justamente a gerar essa dopamina, essa curiosidade, por aí vai. Lembra que lá no começo eu falei para vocês que eu vou fazer uma viagem? Eu abri um looping na cabeça de vocês. O que é abrir loop? Loop é uma palavra em inglês. O que é abrir esse loop? É gerar uma... Nossa, eu quero saber o fim dessa história. Para onde que ela vai? O que ela vai fazer? Quanto tempo ela vai ficar? Entende? Então, tudo isso é fundamental nessa construção também de vendas e nessas campanhas, ok? Então, vamos lá. Aí voltando aqui para a gente poder dar um overview, né? Uma revisada. Temos que nos preocupar com o ROI, o retorno sobre investimento. Esse é o primeiro ponto. O tanto que você está investindo hoje para poder criar o conteúdo e o Instagram não está entregando tanto assim, está valendo a pena? Ou será que não é melhor você criar uma estrutura de vendas, de anúncios, de campanhas para o seu negócio, para que você comece a ver essas vendas? Eu sei que aqui vão gerar muitas dúvidas. Com quanto dinheiro eu devo começar? Quanto que eu devo colocar? Mas isso aqui é assunto denso lá para dentro, tá? Para dentro lá da nossa mentoria, para dentro de outros cursos também que eu tenho, ok? Porque essa daqui é uma aula gravada exclusiva aqui para as meninas que já compraram algum produto, algum serviço meu. Então, vamos lá, mas isso aqui é assunto para outro momento, porque é bem denso. Não adianta só te falar quanto que você deve investir, e aí eu não saber nem se é um momento de negócio, enfim, é uma série de coisas, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, retorno sobre investimento. Segundo ponto, quais são suas crenças? O que você defende para daí você tirar um conceito, uma ideia, que vai gerar esse posicionamento, ok? Essa diferenciação. Qual que é seu inimigo comum? Contra o que você luta? Então, por exemplo, se você vende lá, vamos ver, roupas, qual que é seu inimigo comum das roupas? Existe uma série de coisas que vocês podem pensar. Mulheres que não se vestem bem, a acessibilidade da roupa para você ter uma imagem bacana, seja no seu trabalho, no seu negócio, com seu cliente. Dá para tirar inimigo comum de tudo. Dia desses eu vi um anúncio da Brastemp, e qual que era justamente o posicionamento deles? Eu não lembro exatamente a frase, mas o que estava escrito era: acho que é cozinha para não perfeitos, para pessoas que não sabem cozinhar, e que assim, você não precisa saber cozinhar. Tá aqui a Brastemp que vai te ajudar. E ponto.
Então, isso gera na cabeça da pessoa. Veja comigo, ele delineou para quem que era aquele produto. Outras pessoas vão ver e vão gostar? Óbvio que vão. Então, a gente tem que saber para quem que a gente está falando. Quem é que pode te atender de fato? Quem é que você pode atender de fato dentro ali do seu negócio? Então, nichar, gente, ter um nicho é muito importante. Eu já bati muita cabeça. Eu já errei muito com relação a essa questão. Já errei demais mesmo. Então, quando a gente não sabe para quem que a gente está falando, quem que a gente atende, fica muito complicado. Hoje, o meu negócio, as estratégias que eu trabalho, o que eu forneço, a minha consultoria, é para quem tem de 0 até 10 funcionários. Ponto. É para aquela mulher empreendedora que, às vezes, está começando ali do 0 até quem tem 10. Porque quem tem 10, ela vai... Até 10, né? Ela vai querer uma consultoria. Ela vai querer que eu faça para ela muitas das coisas, porque ela talvez não tenha tempo. E isso me gera um determinado LTV, que é o quê? Que é o tempo que o cliente compra de você, a recorrência que ela gera. Então, gente, é muito importante também a gente pensar em recorrência. Porque hoje a gente está tão preso ali, né? A criar conteúdo para o Instagram, aquela coisa toda. Mas os clientes que você já tem, quanto de LTV que ela te gera? Então, vamos lá, vamos colocar aqui. LTV. Vou colocar bem por alto, assim, tempo que o cliente fica com você, ou então também às vezes vezes de compra, ok? Quanto que ele está comprando de você, que tanto você gera de recorrência. Então, por exemplo, para quem é da área de alimentação, você tem que começar a medir isso. Você tem que começar a ter um cadastro dos seus clientes para poder entender que tanto que ele compra de você, com qual frequência ele está comprando de você, quantas vezes você vai oferecer aquele produto para ele, vai entrar em contato com aquele cliente. Tudo isso faz parte. Por isso que eu falo, o Instagram, ele é só um reflexo do que seu negócio está construindo. Então, se você fica aí preso só no conteúdo, claro, tem gente específica para isso. E que também você pode usar isso a seu favor. Mas ficar preso só no conteúdo, dependendo do seu momento de negócio, não é o que vai te trazer vendas, tá? Então, vamos lá. Retorno sobre investimento e o seu LTV, o tempo que o cliente está ficando ali com você, o tempo que ele compra de você. Existe uma estatística que fala o seguinte, que é que o cliente leva 7 vezes para comprar. Desculpa, leva 7 vezes, não. Ele precisa de 7 contatos com você até ele fazer a primeira compra, ok? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Por isso que os anúncios são tão poderosos. Por isso que essas campanhas, vocês precisam, independente do que você vende, seja uma campanha na sua região, para as pessoas te verem mais na região, para que o Instagram trabalhe para você e não você para ele, para que ele entregue para mais pessoas, para que você comece a escutar o seu cliente e desenvolver novos produtos para o seu cliente. Então, dentro dessas 7 vezes, isso aqui é muito verdade. Porque às vezes vão ter clientes que já estão prontíssimos para comprar. Tá ali, ó, papo, se ofereceu, comprou. Tem outros que vão precisar de mais tempo, tem outros que não estão no momento certo ainda de comprar, ok? Então, tudo isso é importante a gente ter em mente, a gente saber como que funciona. Isso aqui é comportamento do consumidor, tá? É uma coisa um pouco mais densa, existem ali vieses, economia comportamental, uma série de coisas, ok? Então, essa primeira etapa aí, só reforçando com vocês o que nós já vimos até aqui, elas são fundamentais para você estruturar todo o seu processo de posicionamento e de vendas, ok? Vamos lá. Outra coisa também que eu quero falar. Eu já falei bastante aqui com vocês, mas eu vou falar de diferenciação. Aqui nós geramos um posicionamento, né? Não trabalhamos com a beleza a qualquer custo. Temos aqui um conceito, uma ideia, um inimigo comum. Demos alguns exemplos aqui, de pão, né, pão caseiro, que é uma das minhas clientes. E temos aqui também a dopamina. Como que você vai liberar essa dopamina? Sempre falando assim para a pessoa, olha, tem novidades chegando para a sua saúde. Tem novidades chegando que vai te ajudar a economizar.
Tem novidades chegando que vão fazer com que você tenha uma vida mais leve, mais saudável. Tem novidades chegando para você que está cansada de ficar só trabalhando e não ter o resultado que você merece, que você quer, ok? Então, isso gera dopamina, que é o quê? Uma parte de antecipação. Antecipação é uma estratégia, né, de venda que você pode usar para poder gerar esses picos de venda aí, ok? Claro, ela é útil e tal, mas ela também demanda tempo para poder destrinchar. Só que dependendo do nicho do seu tipo de negócio, não adianta, você tem que ir lá para outras redes, por exemplo, o Google. Tem muitas clientes minhas que eu falo, gente, vocês têm que começar a colocar lá no Google o negócio de vocês, para as pessoas pesquisarem e você levar para compra, levar já lá para o momento que ela vai comprar. Então, tudo depende do seu tipo de negócio, ok? Claro que isso aí depende de uma avaliação mais de perto, aquela questão toda. Mas é muito importante a gente começar a pensar assim. Então, vamos lá. Nós pensamos aqui numa campanha para esse nicho aqui de estética. Dá para fazer com várias, tá? Várias. Só que, gente, tem que entender o seguinte: qual que é o seu momento de negócio? Porque se você começou um negócio, você tem que focar ali nas vendas. Então, você vai vender, né? Tem o PDF lá que nós trabalhamos já, que é o seguinte: vender para novos clientes, vender para os mesmos clientes, e aí você começa uma construção de branding, que é o quê? A gestão da sua marca, a gestão daquilo que você quer que as pessoas sintam, pensem e lembrem de você. Uma marca para ela poder. Eu lembro uma vez que uma cliente minha, uma de vocês aqui que estão assistindo a TEF, falou assim: Nossa, Naira, eu lembrei de você para poder tirar essa dúvida. Eu falei: Olha que interessante. Por que a pessoa lembrou de mim? Porque de alguma forma eu estava ali ao redor. Né? Então a gente tem que trazer essa questão de lembrar da memória na pessoa, porque senão não adianta. Aquele velho ditado, né, gente? Quem é visto não é lembrado. E hoje em dia, quem não é visto, não é comprado. Só que para poder ser visto, a gente não precisa passar 24 horas aqui nessa. Peraí. 24 horas aqui nesse negócio, isso daqui. A gente tem que ter estratégia. Então, as campanhas são fundamentais para isso, e não qualquer tipo de campanha, ok? Vamos lá. Então, nós construímos aqui uma boa ideia de campanha que dá para poder tirar outras. Agora, eu quero falar a respeito. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Ok. Uma outra estratégia aqui é o seguinte: a gente não pode ignorar o poder do offline. Não dá para ignorar. O que aconteceu? Aqui nós vamos entrar em comportamento do consumidor, que eu quero que vocês fiquem atentas, tá? Prestem bastante atenção nisso. O que aconteceu depois da pandemia? Vamos pegar uma linha do tempo, né? Antes da pandemia, estava todo mundo ali no offline, postando ali discretamente no online. Primeira coisa. Segundo, teve a pandemia, boom. Eu não sei se vocês lembram, mas aquele tanto de bolinha de live, você nem sabia qual que você ia assistir. Porque você queria ver todas, mas acabava que você não via nenhuma, porque tinha muita para poder assistir. Ou então assistia um pedacinho de uma, um pedacinho da outra, que ficava aquele verdadeiro Frankenstein, né? Que era dica de tudo quanto é lado. Como é que fala? E você acaba que não aprende nada, porque não sintetiza nada. O que aconteceu agora? Todo mundo está lá montando a estratégia no online, mas está todo mundo também no offline. Então, é importante entender que isso daqui também, gente, vai valer para você se diferenciar no offline. Se os seus primeiros clientes vão vir do offline, muita atenção na hora de conversar com esse cliente, de levar o produto para esse cliente. Quando a gente fala de storytelling, narrativas, a gente está falando também do offline. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, já contei isso aqui para vocês nas aulas, né? Mas eu vou contar de novo, recontar. Eu criei uma estratégia de diferenciação para mim, porque eu queria atrair determinadas pessoas, né? Aquela pessoa que era meu público-alvo e tudo mais. O que eu falei? O que eu fiz? Eu fiz uma estratégia para mim, eu entendi a minha história,
Mas eu não vou ficar contando só a minha história, tá? Eu queria demonstrar o que eu fazia através da minha história. Foi aí que eu criei a nota de dólar com escrita à mão atrás. E aí as pessoas ficavam assim, nossa, o que é isso? Algumas ignoravam, tá, gente? O que é perfeitamente normal, não é, nunca é para todo mundo. Mas algumas pessoas me chamaram e eu fechei vendas, ok? Então, isso aqui que eu vou passar para vocês, na parte lá das campanhas, é útil, que foi o que a gente fez aqui, construímos essa campanha com uma ideia de posicionamento. E aí também isso vale para o seu presencial. Porque no seu presencial, você também está ali. O presencial é naquele tete a tete com o cliente, na hora que você for negociar, você tem que ter muita atenção ao que você está falando, as suas palavras, as suas narrativas, essa storytelling, essa história que você vai contar. Reforçar sempre o seu posicionamento, gente. Sempre, sempre, sempre. Por quê? É isso que muitas vezes vai te ajudar a diferenciar ali no contato com o seu cliente. E uma coisa que eu tenho visto muitas empreendedoras errarem é justamente o atendimento ruim. O atendimento rápido, tocado de qualquer jeito. Isso afasta a venda. Isso afasta a venda. E eu já vi na prática lojas que eu já atendi que na hora, tá lá, cria toda a estrutura online, mas na hora de fazer a venda, não consegue, perde a venda porque não sabe nem argumentar. Acha, desculpa, gente, acha que vai colocar a campanha ali, ela vai rodar, te levar o cliente e a venda está feita. Não está feita. Por isso que eu falo de posicionamento e vendas. A melhor estratégia de marketing que tem. Né? Um mapa, você tem que ter uma estratégia, porque senão você não vai converter, ok? Vamos lá. Uma coisa que tem acontecido bastante hoje em dia é. Como é que chama? Como é que chama, gente? Escolhas. Pessoas sobrecarregadas e com dificuldades de fazer escolhas. Ok? Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Pelo seguinte: o cliente não vai vir até você, ainda mais com esse nível de oferta que a gente tem hoje. A maioria das pessoas aqui com quem eu conversei, com quem fechou, né, com quem entrou, que estão aqui comigo, foram pessoas que eu busquei, que eu fiz que eu tive uma comunicação mais argumentativa, não, mais persuasiva, com todas essas técnicas aqui, e elas não, todas nós, né, nós estamos com dificuldade de escolher. E o que que isso acarreta? Diminui as nossas vendas. Então, por isso que dentro do negócio de vocês, com base nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que ter um pós-venda. Entrar em contato com esse cliente, conversar com essas pessoas, entender as dores, as dúvidas dela. Teve uma pessoa que me falou o seguinte: essa pessoa falou assim, Naira, isso é muito verdade que você falou lá no seu perfil, de um Reels que eu gravei que ela gostou bastante. Por quê? Quando eu vou atrás da minha cliente, eu falo com ela, você já marcou? E aí, vamos fazer tal dia, já tem vaga aqui para você e tal. Ela vai e marca, porque ela tá com tanta coisa no dia a dia para fazer, com tanta sobrecarga de escolha, que o que acontece? Ela fica lá sem escolher. Ela vai na que está mais disponível, que ela considera mais fácil. Isso aqui é comportamento do consumidor, tá? Que vocês têm que começar a olhar estrategicamente. E qual que é o passo a passo que eu quero pegar dentro disso daqui, dentro desse pós-venda que vocês têm que fazer, que é o quê? Entrar em contato com o seu cliente, saber se ele está com dúvida e tudo mais, esse acompanhamento, é justamente montar essa estratégia. De quanto em quanto tempo você vai conversar com esse cliente? Esse é o primeiro passo. Então, vamos colocar aqui. Estrutura. Tempo de contato. Qual que vai ser o seu tempo de contato com esse cliente? Você vendeu lá, você faz comida, você vendeu para aquele cliente, quando será que ele pode precisar de novo? Eu lembro uma vez que eu tinha uma cliente que ela era confeiteira. A gente conseguiu estruturar o negócio dela, né? Porque eu montei, foi a parte só de gestão, que é o meu curso de planejamento estratégico. Só a parte da gestão, conseguimos estruturar. Aí a gente conseguiu colocar esse ponto de contato.
Vocês têm que, ó, tempo de contato. Daqui quanto tempo você vai entrar em contato com essa pessoa? Outra coisa. Tempo de contato. Ah, tá. Lista de contato dela. Mais presentes. Ok? Qual o presente? Que presentes que você pode dar para essa pessoa? Beber uma aguinha, né, gente? Senão haja garganta. Dentro do seu universo de negócio, o que você pode oferecer? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu trabalho, tenho um negócio de consultoria e de treinamentos estratégicos, ok? Então, eu sei que hoje essa pessoa não sabe se posicionar. Eu vou lá, vou oferecer talvez uma aula gratuita para ela, beleza, faço isso aqui. Eu sei que eu tenho clientes que estão começando do zero, então eu crio um produto para quem está começando do zero. Mas eu tenho clientes que precisam das campanhas, precisam entender do tráfego pago, como que funciona. Eu vou criar um produto para esse nível de pessoas. Para pessoas que estão naquele nível que precisam ali crescer e começar a construir o negócio. Então, não estou falando que vocês têm que criar 1 milhão de coisas, mas pensa comigo, dentro do seu negócio, o que você pode oferecer? Quais os mimos também que você pode dar? Claro, ao longo do tempo, isso tem que ser financeiramente estruturado, tem toda uma questão aí por trás que vocês têm que trabalhar, ok? Mas montem uma lista de contatos, façam mesmo que o negócio de você seja, por exemplo, uma vez uma pessoa me perguntou assim, nossa, eu sou de um nicho muito específico, acho que era uma coisa de jardinagem, engenharia, eu não sei o que era direito, não. Eu falei, peraí, o que você está oferecendo para esses clientes no e-mail deles, no WhatsApp deles? Por exemplo, uma lista do. Vou contar aqui uma história para vocês do que foi fantástico. Já falei isso aqui nas aulas, mas para vocês refrescarem as memórias. Uma vez, aquela empresa, a Michelin, que tem aquele boneco inflável, né, que fica assim, eles não estavam conseguindo vender os pneus. O que eles fizeram? Criaram uma lista com os melhores restaurantes da região, justamente para fazer o quê? Para que as pessoas saíssem de casa, fossem nesses restaurantes, gastassem pneu e comprassem pneu. Precisou de tempo para isso? Com certeza, gente, com certeza. Tem uma menina no Instagram, uma mulher, né, que fala que o tempo, que a necessidade mata a estratégia. Eu não sei quem que fala, não estou lembrando agora. Mas é uma verdade. Se você não se der tempo para o negócio também maturar, o que vai acontecer? Você vai perder esse timing, né? Você não vai conseguir, de fato, executar o que você precisa executar. Então, você tem que também estar atento a isso aí, entender a sua estrutura de caixa, quanto tempo você tem, os clientes que você tem, tudo muito bem planejado, ok? Então, vamos lá. O que eles fizeram? Ah, tá, já contei. Então, fazendo isso, o que eles conseguiram? Eles conseguiram que as pessoas saíssem de casa e comprassem pneus. Aí pensa comigo, gente, associação é uma outra técnica que eu quero trazer aqui para vocês. Vou até colocar aqui debaixo do dopamina. Associação. Eles associaram, não sei quanto tempo eles levaram para poder ter essa ideia, não sei o que eles fizeram para ter essa ideia, mas eles usaram uma estratégia que é fundamental, que é a estratégia de associação. Eles falaram, peraí, as pessoas têm que gastar pneu. Olha a linha de raciocínio. Para gastar pneu, as pessoas precisam sair de casa. Para sair de casa, elas têm que fazer uma coisa legal. O que é essa coisa legal? Essa coisa legal, vamos criar uma lista dos melhores restaurantes. E aí nasceu a Estrela Michelin. O restaurante que tem a Estrela Michelin, o que ele faz? Ele é um dos melhores do mundo. São restaurantes super renomados. Então, vamos lá. Tem gente aqui, tem uma pessoa aqui no grupo, né, que trabalha com seguros. Pensa comigo, olha isso aqui, que genial que pode ser para o seu negócio. Será que no seu Instagram você tem que comunicar só que você vende seguros? Não. Você pode colocar, assim, os melhores restaurantes da região, talvez, quem sabe, fazer o que a gente chama de collab, de parceria, até com pessoas da sua região, para poder falar de comida, alimentação e falar, gente, olha,
essa aqui é tal, fulano de tal, 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 tal. Vai pegar seu carro? Tá com seguro? Não vai correr o risco de ficar sem. Vem aproveitar, se divertir e tudo mais. E aí, pum, tá lá. Associação. Essa associação, gente, se vocês entenderem o raciocínio lógico dessa associação, ela é poderosíssima. Como que eu fiz a minha associação com a nota de dólar lá? Justamente assim. Eu entendi, eu falei, eu quero que as pessoas lembrem de mim, de alguma forma. Inclusive, lá no meu Instagram, tem uma pessoa que falou comigo que, nossa, Naira, sua nota de dólar marca e sempre marcará. Ou seja, ela vai lembrar de mim, de alguma forma. E aí, quando ela tiver, em algum momento que ela precisa, ela vai falar, aquela menina do dólar, lembrei dela, né? Então, gente, a associação é uma coisa muito poderosa. Ao que você pode associar o seu produto ou serviço? Vamos lá. Vou colocar diferente, tá? Então, um negocinho no meu olho. Qual a associação você pode gerar com o seu produto ou serviço? A associação é poderoso, é poderosíssimo. Tem que gerar uma associação. Nem que seja uma associação simples, direto ao ponto, mas se você faz isso, isso é um dos pilares, né, gente? Claro que não é que não tem fórmula mágica, não tem, estratégia milagrosa para poder, nossa, bombar com isso aqui. Não, mas se vocês acertam ali uma questão, pode ser o ponto de chave, o ponto de virada, ok? E dessa associação também entram as narrativas, a história que você vai contar, tá? Uma certa vez, vamos falar aqui um pedacinho aqui do storytelling. Depois a gente vai aprofundando um pouco mais. Vamos pensar aqui no storytelling, contar histórias. Será que contar histórias é sobre contar a minha vida? Eu já cometi esse erro lá. Gente, dependendo do que você fala lá naquele Instagram, você afasta as pessoas. E eu já afastei muita gente. Então, por favor, não cometam esse erro. Muito cuidado com o que vocês falam. Essa questão de humanizar, nós tiramos uma dedução muito errada do que é humanizar. Humanizar não é contar da sua vida. Tem pontos para você contar, tem hora certa de você contar determinadas coisas. As pessoas têm que te conhecer, têm que... Vamos pensar assim, humanizar. Pensa numa empresa grande, vamos pensar na Fiat. Nossa, nós vendemos carros, nosso carro é o melhor, o motor tal, 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 37 mil cavalos, seja lá o que for, porque eu não entendo nada disso. Isso não é humanização. Agora, quando a Fiat, um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Quando a Fiat pega e fala assim, olha, como é que fala? Como é que é, gente? E aí? Já foi passear com a sua família? O dia tá chuvoso, não tá? Pois é. Não, esse carro aqui, ele tem capô, então ele vai... Capô, né? Aquela cobertura lá. Então ele vai servir para dias de sol, dias de chuva. Você vai estar super protegido. Já pensou? É o nível de comunicação que é humanização, e não necessariamente aparecer, tá? Eu quebrei muito cabeça com isso, muito tempo. Eu achava que contar a história era contar da minha vida, da onde eu vim, como é que eu fui. Nossa, gente! Tem hora que eu lembro, eu falo assim, misericórdia, Senhor, misericórdia. Então, como que você pode humanizar, por exemplo, as vendas do seu pão? Vamos pegar aqui o pão, porque eu tenho, né? Porque a minha cliente, a Renata, vai assistir essa aula. O pão, como que você pode humanizar o pão? Por exemplo, já até imaginei aqui. O que o pão, qual que seria o diálogo do pão? O que o pão poderia falar se ele fosse uma pessoa? Não tem os filmes da Disney que tem os animais, aquela coisa toda? E o pão? Como que o pão poderia falar? Nossa, hoje eu acordei, tô aqui quentinha, crocante para você. Isso me lembra muito, sabe o quê? Aquela marca M&M's. Eu visitei a loja deles lá nos Estados Unidos e vocês podem observar, gente, olha como que a M&M's, aquele chocolate, como que ela se comunica. Como que a marca traz. Eu fiz uma série de fotos das canecas deles com uma série de escritas que humanizam. Claro, você pode levar o pão para... Aí vai depender do que você quer comunicar.
tá? Tem muito disso também. É o que você quer comunicar, porém, bem delineado. Lives, como eles não estão nem aí. Eles comunicam, eles têm piadas de duplo sentido, porque é uma marca, a personalidade da marca, a história que a marca conta, é a história de uma marca divertida, despojada, sabe? É nesse sentido. Então, por que não? Então, eles podem usar piadas de duplo sentido, que tem até, às vezes, uma conotação mais sexual. Para eles está tudo certo, eles se posicionaram assim. Então, tudo que for relacionado a isso, eles podem usar. Agora, não, eu quero falar desse pão de forma mais, vamos pensar assim, para os idosos, tá? Vai ser um alimento que eu quero que o público idoso compre, que o público idoso leve para casa. Um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Qual o momento do dia que aquele idoso vai ficar feliz? Quando as pessoas vão visitá-los. Aí você pensa num asilo, um momento de um exemplo, tá, gente? Um momento de alegria com aquele pão. Por que não? Vai ser o seu posicionamento. Uma vez eu atendi uma pessoa que vendia bolsas, né? Até, inclusive, ganhei uma bolsa, né? Ela deve assistir essa aula também depois. Ela recebeu um feedback de que o estilo de bolsa dela era para determinado público. Aí eu perguntei: você quer se posicionar para esse público? Quero, não quero. Sabe? Aliás, ela falou que não quer. Falou assim: não quero. Eu falei: então você vai ter que mudar o seu produto. Porque também não adianta você comunicar o seu verbal, contar as histórias e tal, se a pessoa também não sentir aquilo. Então, existe uma linha tênue ali entre o que o cliente também quer e o que você também quer. Ok? Eu sei que existe um movimento hoje na internet de pessoas que não querem só ficar criando conteúdo, porque um monte de gente criou um tanto de conteúdo, não vendeu nada, e o que aconteceu? Ficaram frustradas. Então, é muito importante vocês entenderem com quem vocês estão falando. Hoje, o meu negócio está pautado não para quem quer criar conteúdo. Eu quero trabalhar também a gestão desse negócio. Porque essa gestão, a gestão do seu marketing, das suas vendas, a gestão do seu posicionamento, da sua marca, ele precisa de uma base antes. E foi justamente pensando nisso que também tem lá o curso que eu estou desenvolvendo de planejamento estratégico. Porque tem muitas empreendedoras que estão assim, ó, eu não sei o que eu faço com o meu negócio. Aí escuta ali, tem que criar isso, aí corre e vai criar. Tem que criar aquilo, corre e vai criar. Às vezes não é nem para o negócio dela. Às vezes o momento de negócio dela não é o momento para aquilo que ela tem que fazer agora. Entendem? Então, esses pilares que eu estou mostrando aqui para vocês são pilares para vocês abrirem a mente, para vocês começarem a trabalhar com mais estratégia, começarem a trabalhar com mais assertividade, porque a gente empreende para ter dinheiro e liberdade. É para isso. Agora, se você não está tendo, não estou falando de milhões, tá, gente? Eu estou falando de realidade, é uma construção. Tem dia que é difícil, tem dia que a gente vai desistir. A gente fala que vai desistir, mas no fundo a gente está lá tentando. A gente quer ver aquilo dar certo, né? O nosso negócio nasceu para dar certo. Então, só que a gente quer mais liberdade, mais dinheiro. Fato. Isso é uma construção ao longo do tempo. Tem empresas, tem marcas aí que começaram com um cartão de visita, 10 anos depois atingiram milhões de faturamento. Ponto. Ok, levaram-se 10 anos. Talvez demore isso também para a gente. Tem junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Tem 3 anos e 4 meses que eu tenho meu negócio. Já foram muitos altos e baixos. Mas de um ano para cá, de novembro de 2021 a novembro de 2022, eu dei um salto. Eu precisei desse um ano para começar a dar esse salto para depois os próximos virem. Então, é preciso entender isso aqui também. Mas, se a gente está empreendendo para ter mais dinheiro e liberdade, e a gente faz as coisas aleatoriamente, igual antes eu fazia também, não vai adiantar. Não vai adiantar. E só ficar criando conteúdo, gente, não adianta. É muito melhor vocês dedicarem para o marketing
verdadeiro, para o posicionamento verdadeiro do negócio de vocês, do que simplesmente buscar mais e mais e mais criação de conteúdo. Tem um cara muito grande que ele fala só de estratégia de conteúdo. É bom, gente, é bom. Só que será que quem tem que criar essa estratégia de conteúdo não são pessoas que trabalham com isso? Pensa comigo. Aí você quer lá fazer um curso de estratégia de conteúdo para você criar conteúdo para você vender. E o resto do seu negócio? Nota fiscal, cliente, pós-venda, estrutura, processos, contratação, demissão, gestão, finanças, e aí? Entende? Então, o meu papel não é te trazer um conteúdo que você vai colocar nessa campanha, como eu falei aqui para vocês, mas também tratar dessas coisas aqui internas, porque branding, gente, nada mais é do que gestão da marca, traduzindo aí ao pé da letra, fazer gestão da marca. E eu faço gestão, eu falo de gestão desde 2019. Desde 2019. O que eu fiz foi agregar estratégias de posicionamento, que dentro desse um ano eu desenvolvi uma metodologia que me ajudou a crescer, que me ajudou a dar esse próximo salto, dar uma fortalecida para aguentar os próximos passos, né? Os próximos níveis que virão. Então, nessa aula de hoje, eu queria propor algumas atividades aqui para vocês, que vai ser o seguinte. Vamos colocar aqui embaixo, peraí. Ó, atividade, literalmente. Primeira atividade, vocês vão definir o conceito, a ideia de vocês. A gente já teve aqui outras aulas, eu mostrei os tipos de posicionamento que tem, eu já mostrei qual que é o das marcas, como que elas trabalham isso, com qual consistência, mas eu quero que vocês tenham uma linha de raciocínio. O que vocês vão defender? Quais são as suas crenças? Eu não quero saber qual é o seu produto. Eu quero saber qual a sua crença que pode se conectar com o seu produto ou serviço. Qual que é a sua crença? Quais são sua visão, os seus valores, que a gente vai conectar no seu produto, no seu serviço? Qual que é? Pensem e desenvolvam. Então, por exemplo, no meu caso, eu não acredito. Eu acredito em negócios primeiro, Instagram depois. Esse é um posicionamento. Eu não acredito só em conteúdo, eu acredito na gestão do seu negócio. A gestão do seu negócio, por isso que eu criei uma consultoria, eu não sou uma agência de marketing, apesar que dentro da minha consultoria eu atendo uma agência de marketing. Mas não é como é que fala? Não é uma agência, tá? Porque se for agência, eu vou precisar justamente desenvolver as artes, eu preciso fazer a gestão do Instagram, coisa que eu não faço, entende? Então, é muito importante vocês saberem isso. Qual que é o conceito e a ideia de vocês? Por uma vida mais saudável? Pode ser um começo, porque ao longo também vocês vão desenvolvendo, ok? Vamos lá. Outra coisa que é muito importante. Quantos clientes vocês já atendem? Quantas indicações você já pediu? Eu estava contando a história de uma cliente minha lá, e foi o que eu falei com vocês. Eu falei, olha só, desses clientes que você já tem para poder aumentar o seu faturamento, a sua meta de faturamento, quantos deles que você já pediu indicação? Nenhum. Com quantos que você já tentou fazer uma nova venda? Nenhum. Aí você está preocupado com fazer post? Não, é o que eu estou falando, não que não seja importante, mas vocês têm que ter essa visão, tem que pensar dessa forma, ok? Então, desculpa, é muito importante vocês saberem isso daqui, tá? É muito importante. Vamos lá, outra coisa. Opa, peraí. Eu dei uma baixadinha aqui, vamos abaixar. 4. O planejamento estratégico. Por que eu estou falando desse planejamento estratégico? Justamente porque eu estou desenvolvendo, sim, um curso só sobre planejamento estratégico. E vocês, né, que já estão aqui, a gente vai falar disso ao longo dos nossos encontros, tá? De mentoria.
Mas vamos pensar no planejamento estratégico de vocês. O que vocês vão fazer em janeiro? Com quantas pessoas vocês vão entrar em contato? Quantas dessas vocês esperam fechar? Quantas que vocês vão pedir indicação? Quanto de verba vocês vão investir em marketing ano que vem? Qual vai ser o canal? Vai ser Google? Vai ser Instagram? Qual campanha vocês vão fazer? Isso é planejamento estratégico. Qual que é o SWOT de vocês? Agora eu vou anotar aqui que isso aqui é importante, tá, gente? Peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui, qual que é o SWOT? SWOT é uma matriz que fala das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do seu mercado. Então, vamos pensar assim. Quais são as forças do seu negócio? Quais são as forças, os diferenciais? ABC. Quais são as ameaças do seu negócio? O que pode acontecer que o seu negócio ficaria em extinção? Quais são as fraquezas do seu negócio? Tá? Quais são as oportunidades que o seu negócio tem? Qual mercado que você está que tem oportunidade? Então, pensa lá. Tem uma cliente, principalmente Kênia, né, Kênia? Você que é dos seguros. Olha o insight que eu te dei aqui. Você vende seguros, ok. Mas o que mais? Será que você não pode oferecer para os seus clientes algo a mais? Um mapeamento de algo? Onde seu cliente geralmente frequenta? Aquela pessoa que tem carros, clientes que você já tem hoje, como que você pode mapear tudo isso que ele faz? Isso é muito poderoso, gente. Vai dar um trabalhinho? Vai, né, gente? Mas vai fazer o quê? Empreender dá trabalho, tudo dá trabalho. Então, coloca aí, planeja, anota. O que você vai fazer hoje? Eu anotei. Hoje de manhã, eu fiz uma estratégia. Eu falei, olha, eu tenho que fazer ABC. A, B, C, D. E hoje eu vou fazer isso, tá? Então, isso é muito, muito importante. Hoje eu tenho que conversar com fulano, eu tenho que mandar mensagem para ciclano, eu não posso deixar de fazer isso aqui. E se forçar para poder fazer, porque senão também a gente procrastina, ok? Então, eu quero deixar essa atividade aqui para vocês, ok? Quero aguardo a presença de vocês na próxima, né, nossa próxima aula. Quero encerrar hoje com essa atividade, porque isso aqui já vai dar bastante coisa, e quero que vocês estejam presentes, né, na nossa aula, no nosso encontro de mentoria ao vivo, para poder destrinchar isso daqui, para que vocês não fiquem só assistindo e não tenham execução, porque senão também não adianta nada, né? Tem um negócio aqui no meu dente, gente. Então, eu queria deixar essa aula para vocês. Assistam, pensem bastante, com cuidado nisso aqui. E eu vou fazer um convitezinho, porque essa aula aqui também eu vou deixar gravada, né? Vou colocar numa página. E aí, quem tiver interesse para poder comprar o meu curso de posicionamento e vendas, tá o link aqui embaixo. Tem isso aqui. E você vai acessar muito mais outras gravações também e algumas aulas específicas lá, que eu vou destrinchar storytelling, narrativa, posicionamento, todas essas questões que são fundamentais aí para o negócio de vocês. Ok? Bom, vejo vocês na próxima aula e vejo vocês novas futuras alunas que vão entrar aqui também e vão participar desse curso de posicionamento e vendas, ok? Um grande abraço para vocês e até breve.